Este não é um paraíso tropical. Esta é a Amazônia, um antigo campo de batalha de predadores. Amazon, o reino dos predadores. O amanhecer surge lentamente por trás da névoa que cobre as copas das árvores. A floresta amazônica, um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta, desperta com uma sinfonia natural grandiosa, o som dos papagaios gritando no ar, o barulho dos macacos ecoando entre as árvores e o zumbido dos insetos na terra úmida. O espaço se expande repentinamente. Do alto, a floresta tropical se assemelha a um tapete vivo, infinito e majestoso. Sob as copas densas das árvores, existe um mundo misterioso, onde a vida e a morte coexistem a cada segundo. Sob a água marrom e turva de um pântano tranquilo, um ser gigante se esconde imóvel. Quase ninguém percebe sua presença, uma anaconda fêmea, com mais de 5 metros de comprimento, todo o corpo coberto por escamas escuras que a ajudam a se camuflar completamente no ambiente. Com os olhos bem abertos, ela espera pacientemente. Sem pressa. Sem barulho. Na beira do pântano, um bando de capivaras, os maiores roedores do mundo, aproximava-se lentamente. São criaturas pacíficas, que vivem em bandos e costumam se reunir em torno de fontes de água para comer grama e se refrescar. Os filhotes brincavam sob a proteção dos adultos. A cena era tranquila, como um piquenique na natureza. Mas, debaixo d'água, a anaconda calculava cuidadosamente. Ela não atacou imediatamente. Esperou que o bando de capivaras se posicionasse corretamente. Então, isso voz. Como um raio, ela saltou da água e agarrou com força a capivara mais forte do bando. Água espirrou por toda parte e gritos de alerta ecoaram dos animais restantes.
O rebanho de capivaras fugiu em pânico, mas a vítima já estava presa. Quando a luta terminou, a anaconda começou a engolir a presa pela cabeça, lenta e seguramente. Depois de terminar, ela rastejou silenciosamente em direção à margem, procurando um lugar seguro na mata para descansar e iniciar um processo de digestão que duraria várias semanas. Escondido sob as águas turvas dos rios e pântanos da Amazônia, o jacaré é um dos predadores mais misteriosos e temíveis da floresta tropical. Com um comprimento de até 5 metros na espécie maior, o jacaré preto Melanosuchus niger, ele possui muitas características únicas que o ajudam a se adaptar perfeitamente ao ambiente tropical de água doce. O jacaré é a personificação da paciência e da força explosiva. Eles passam a maior parte do dia escondidos debaixo d'água, com os olhos e o nariz acima da superfície, esperando que a presa se aproxime. Basta um movimento descuidado, um passo em falso de um pássaro aquático ou de um pequeno animal que se aproxima para beber água, e o ataque veloz ocorre tão rapidamente que a vítima quase não tem tempo de reagir. Ao contrário da anaconda, que caça presas grandes em lutas prolongadas, o jacaré opta por ataques rápidos com uma força suficiente para esmagar ossos. Sua alimentação é muito variada, desde peixes, pássaros e tartarugas aquáticas até macacos, e às vezes, até mesmo outros jacarés. Além da capacidade de caçar, os jacarés também são um fator de regulação populacional no ecossistema. Eles ajudam a controlar a quantidade de peixes e espécies menores, mantendo indiretamente o equilíbrio da cadeia alimentar. Na estação seca, quando as poças de água secam, os jacarés se concentram nas cavidades profundas que restam, onde as disputas territoriais e a competição pela sobrevivência se tornam mais acirradas do que nunca. Embora não sejam tão dramáticos quanto as onças pintadas ou tão ferozes quanto as jiboias gigantes, os jacarés continuam sendo os reis silenciosos dos pântanos amazônicos, onde um simples olhar ou um pequeno movimento podem ser o início de um ataque mortal. Apesar de serem predadores perigosos, os jacarés nem sempre mantêm sua posição dominante no pântano. Os
Os gigantescos guaxinins, uma espécie de aparência inofensiva, são às vezes os adversários mais temíveis dos jacarés. Não por causa da força individual, mas pelo espírito de união do bando. Quando os jacarés ousam se aproximar do território ou dos filhotes deles, todo o grupo de lontras imediatamente se une. Elas atacam com gritos estridentes, dentes afiados e mordidas rápidas. Os jacarés, apesar de fortes, às vezes precisam recuar diante da pressão de um bando de lontras bem organizadas como um exército de elite. O caimão gigante Pteronura brasiliensis é a maior espécie de caimão do mundo, podendo atingir 2 metros de comprimento. Eles vivem em famílias de 3 a mais de 10 indivíduos e têm um comportamento social extremamente coeso, realizando todas as atividades em grupo, desde a caça e brincadeiras até a defesa do território. Costumam emitir vários sons diferentes, desde guinchos de alerta até gritos para manter a comunicação na selva densa. Curiosamente, cada animal tem uma mancha branca única na garganta, como uma impressão digital que os ajuda a se reconhecerem. São um símbolo de inteligência, coordenação e amor familiar no mundo selvagem, um adversário inesperado até mesmo para reis da água como os jacarés. Enquanto outros animais da floresta amazônica caçam, atacam ou se coordenam em bandos, o anteater gigante Myrmecofaga tridactila escolheu um estilo de vida completamente diferente, silencioso, solitário e persistente. Com mais de 2 metros de comprimento, pelagem longa e felpuda, cauda semelhante a um tapete móvel e focinho longo e fino, o tamanduá-bandeira se move lentamente pelos andamentos baixos da floresta, sem deixar muitos vestígios além de traços na grama. Eles não têm dentes. Sua principal arma é a língua de mais de 60 centímetros, que pode ser esticada até 160 vezes por minuto, ajudando-os a sugar formigas e cupins de seus ninhos. Cada indivíduo pode consumir até 30.000 formigas por dia, um número gigantesco, proporcional ao seu corpo enorme. Apesar de parecerem dóceis e lentas, as formigas gigantes não são fáceis de intimidar. Elas possuem garras longas e afiadas como facas, capazes de rasgar troncos ou até mesmo causar ferimentos graves aos predadores que se aproximam demais.
Eles geralmente agem sozinhos, têm territórios próprios e raramente entram em conflito. Quando em perigo, em vez de fugir, os insetívoros costumam virar as costas e usar as garras para se defender, prontos para lutar se forem encurralados. Silenciosas, clássicas e discretas, as formigas gigantes são um exemplo de sobrevivência persistente e inteligente, onde a força não está na velocidade ou na união, mas na especialização absoluta em um modo de vida distinto na floresta antiga. Sob a camada de folhas podres e entre as raízes retorcidas, um outro mundo está em plena atividade, o reino das formigas cortadeiras Atta spp. Não são grandes nem ferozes, mas sua força está no número e na organização superior. Longas filas de formigas se seguem em um fluxo contínuo, cada uma carregando um pedaço de folha maior do que seu corpo. Esses navios de folhas móveis são o resultado de um comportamento coletivo altamente desenvolvido, que ocorre dia e noite, sem parar. Mas o mais especial é que elas não comem folhas. Em vez disso, as formigas cortadeiras levam as folhas para o formigueiro para cultivar fungos, uma espécie especial que elas cultivam e domesticaram ao longo de milhões de anos de evolução. Os fungos são a principal fonte de alimento de todo o formigueiro. Apesar de pequenas, as formigas cortadeiras desempenham um papel importante na decomposição da biomassa, na reciclagem de nutrientes e na aeração do solo, contribuindo para manter o equilíbrio do ecossistema da floresta tropical. Sem rugidos ou garras afiadas, a força delas está na organização e na perseverança, prova de uma forma de inteligência coletiva que nenhuma espécie solitária pode igualar. A Amazônia na estação seca. O nível da água baixa, deixando poças espalhadas pela floresta. A vida se concentra em torno das fontes de água restantes, onde se reúnem presas e predadores. E nessas águas escuras, um predador familiar reaparece. É a mesma jiboia que derrubou a capivara algumas semanas antes. Depois de um banquete farto e de um longo período de digestão, agora ela rasteja lentamente pela água rasa, deixando um rastro de feromonio no ar úmido. Esse sinal atrai rapidamente os jiboias machos. Eles aparecem silenciosamente das águas ao redor, não lutando com garras, mas com perseverança. Quando a fêmea para, os machos a envolvem, formando uma bola de acasalamento, um bloco de carne viva enrolado na poça de água parada.
Não há rugidos, apenas o movimento silencioso de corpos gigantes, girando em torno de um único centro. Esta é a época de reprodução da maior espécie de jiboia do planeta, silenciosa e de beleza primitiva. Quando a estação seca chega ao fim, as poças de água começam a renascer. Nessa altura, o céu da Amazônia fica mais agitado do que nunca. De todas as regiões distantes, bandos de pássaros coloridos se reúnem. Papagaios de cauda longa voam entre as copas das árvores como flechas brilhantes. Eles voam em bandos, emitindo sons estridentes que ecoam por toda a floresta. Enquanto isso, tucanos com seus bicos coloridos e enormes balançam-se em galhos altos, procurando silenciosamente por frutas maduras e doces. Sob as poças de água recém-formadas, dezenas de espécies de aves aquáticas, como garças, socós e cegonhas, ficam à espreita, esperando por peixes isolados. Este é o momento ideal para caçar, quando a água baixa deixa as presas à mostra. Mais acima, os chamados distantes dos pássaros vermelhos, dos pardais da floresta e dos beija-flores se misturam, formando um coro animado da época de reprodução. Cada indivíduo é como uma nota musical na partitura da floresta, ao mesmo tempo confusa e harmoniosa. Toda a floresta parece mudar para um novo ritmo, barulhento, agitado e cheio de energia, anunciando que o próximo ciclo da Amazônia está chegando. Acima dos troncos gigantes da floresta amazônica, onde a primeira luz do dia chega todas as manhãs, existe um mundo vivo e misterioso, da copa das árvores, uma cúpula eterna que se estende por milhões de hectares de floresta. Aqui, a vida não para. Um bando de macacos vermelhos salta de galho em galho ao longo da densa copa das árvores, e o macho líder emite um longo e ecoante grito, como um toque de corneta na floresta antiga. É uma declaração de soberania, mas também o início de uma sinfonia nas alturas. Em um tronco grande, um finjin se agarra silenciosamente ao musgo, movendo-se passo a passo como se o tempo tivesse parado. Em um mundo onde a maioria dos animais é ágil e vigilante, ele escolheu uma estratégia diferente: esconder-se e ser paciente. Logo acima do topo da árvore mais alta, a arpia, a ave de rapina mais forte da América, cuida do seu ninho. Com asas de quase 2 metros de envergadura e garras mais afiadas que facas, a arpia é o terror dos macacos e preguiçosos.
Mas, neste momento, ela é uma mãe paciente, alimenta o filhote com o bico e o protege sob a sombra das asas. O ninho da águia é construído com centenas de galhos grandes, a quase 40 metros de altura, uma fortaleza inexpugnável. A copa das árvores é o ponto de partida para grande parte da vida na Amazônia, é o teto, a mesa, o abrigo e o playground. Aqui, cada dia é um espetáculo infinito, ao mesmo tempo tranquilo e violento, onde o amor materno e o instinto de sobrevivência coexistem em cada galho e folha. No meio do dia, quando o sol brilha através das folhas, a floresta amazônica parece estar dormindo, com os animais escondidos para se proteger do calor, restando apenas o som dos grilos e do vento soprando nas copas das árvores. Mas este é o momento em que a onça-pintada aparece silenciosamente. Ao contrário da imagem que temos dos predadores noturnos, a onça-pintada da Amazônia costuma atuar durante o dia, especialmente na floresta densa, onde a luz tem dificuldade para penetrar e o ar é sempre úmido e fresco. A pelagem dourada com padrões pretos característicos brilha ao sol, misturando-se perfeitamente com a paleta de cores da floresta. Os olhos frios e penetrantes acompanham cada pequeno movimento da floresta. Final da tarde. A luz do sol atravessa a copa das árvores densas, refletindo-se na superfície de um pântano raso. O espaço parece tranquilo, mas todos os movimentos são observados. Sob a sombra das árvores densas à beira da margem, o maior felino da América do Sul se aproxima de seu alvo, um jacaré imóvel, tomando sol na lama. Com passos leves como o vento, ele se aproxima do jacaré por trás, escondido sob uma camada de folhas secas e grama aquática. Então, com um movimento extremamente rápido, todo o seu corpo musculoso dispara como uma flecha. Em um piscar de olhos, seus dentes de aço cerram-se com força sobre o crânio do jacaré. Alguns movimentos violentos, e a superfície da água volta a ficar tranquila. A caçada durou apenas alguns segundos, sem sangue, sem perseguição, apenas a precisão absoluta do instinto em sua forma mais elevada. Em pleno dia, sob a luz do sol, o dominador da Amazônia não se manifestou com um rugido, mas com um simples ato de tirar a vida de outro caçador.
Das águas sombrias sob a terra até a copa das árvores banhada pela luz, de criaturas minúsculas como formigas até predadores gigantes como onças pintadas, a Amazônia é um universo vivo, antigo, grandioso e em constante transformação. Cada ser vivo aqui, seja forte ou frágil, tem seu papel na grande pintura ecológica. Eles vivem, caçam, amam, reproduzem-se e morrem em um ciclo que nunca para. Nenhuma espécie é supérflua. Não há um momento de silêncio. A Amazônia não é apenas uma floresta, é a alma da Terra, onde o passado e o presente se fundem, onde a vida existe segundo as leis mais primitivas. E mesmo que o homem chegue lá ou não, a vida continuará, dia após dia, como sempre foi, como é agora e, se for protegida, como será para sempre. Esta é a África, um mundo onde a beleza nunca se separa da brutalidade. E lá, cada dia que passa é um novo capítulo na grande história da luta pela sobrevivência. As sangrentas batalhas da selva africana. O sol surgiu gradualmente no horizonte, sua luz suave espalhando-se pela névoa matinal que envolvia as planícies do Serengeti. Cada raio de sol incidia como uma pincelada suave em uma pintura selvagem, em grama balançando, ar fresco e uma sensação incomum de paz. Em meio a essa tranquilidade, um rebanho de impalas pastava tranquilamente sob a copa esparsa das árvores. Com sua constituição esguia, pelagem marrom avermelhada brilhante e chifres graciosamente curvados dos machos, os impalas estão entre os antílopes mais ágeis e ágeis da África. Eles podem saltar até 3 metros de altura e 10 metros de comprimento, um reflexo de sobrevivência perfeito neste mundo cheio de predadores. Escondida na grama alta, uma chita fêmea observa silenciosamente. Esta não é apenas uma caçada comum, é a primeira lição de vida para os filhotes que observam a uma curta distância. Eles têm apenas alguns meses de idade, idade suficiente para começar a aprender as primeiras habilidades de um predador, como ler o vento, escolher a presa mais fraca e compreender a importância do silêncio. A chita permanece imóvel, com todos os músculos tensos, esperando o momento certo. Seus olhos estão fixos no jovem impala, que pasta distraído a apenas algumas dezenas de metros de distância. O vento soprava na direção certa, uma vantagem significativa para o predador. Toda a pastagem parecia prender a respiração.
Então, de repente, como uma flecha disparada de um arco, o leopardo caçador saltou de seu esconderijo. Em pouco mais de 20 segundos, a perseguição terminou. De longe, o jovem rebanho se aproximou cautelosamente e começou a desfrutar de seu banquete. Nesta pradaria, o instinto não nasce com a vida, ele é ensinado através do suor, da velocidade e até mesmo do sangue. E hoje, sob os primeiros raios do sol do Serengeti, dois jovens predadores deram mais um passo em sua jornada para se tornarem governantes. O sol estava alto, seus raios agora mais intensos, banhando a pradaria com uma luz dourada. A família de chitas repousava à sombra de um arbusto baixo de acácia. Com as barrigas cheias após a refeição, os três estavam deitados, ofegantes e sonolentos, em um raro momento de segurança temporária na selva. Em uma floresta esparsa perto da borda do Serengeti, outro predador se movia em silêncio absoluto. Ao contrário das chitas, que dependem da velocidade, o leopardo é mestre em perseguição e surpresa. Uma sombra com listras douradas e manchas pretas intercaladas deslizava levemente pela folhagem densa, quase sem fazer barulho. Ele se move como se fundisse com o cenário, desaparecendo sob a luz salpicada da copa das árvores. Cada passo é um movimento calculado, cada olhar um plano de aproximação. Este não é um jogo de velocidade, mas de paciência e precisão mortal. A pantera nebulosa vive sozinha, discretamente, e possui uma habilidade especial, ela pode carregar presas com o dobro do seu peso para cima de árvores onde outros não conseguem alcançar. No mundo selvagem, onde o poder geralmente pertence aos fortes, a inteligência e a estratégia são as armas mais afiadas dessa espécie. Enquanto os leopardos e outros predadores lutam para manter suas presas no chão, o leopardo escolhe um caminho diferente dos galhos altos, observando, caçando e desaparecendo como um fantasma. A tarde descia lentamente sobre a borda do Serengeti. A luz do sol enfraquecia, passando de um dourado brilhante para um laranja avermelhado, lançando uma luz irregular sobre o solo entre arbustos baixos e fendas acidentadas. A dureza do meio-dia havia desaparecido, o ar da tarde parecia estar coberto por um véu de cautela, onde cada movimento se tornava mais cauteloso, mais cuidadoso.
Em uma fenda natural erodida por anos de chuva, um leopardo estava escondido como uma sombra. Sua pelagem preta e dourada com manchas se misturava com a terra vermelha e as raízes secas, tornando-o quase invisível na luz oblíqua da tarde. Essa era a hora favorita do felino solitário, quando a luz era fraca o suficiente para projetar sombras, mas não tão escura a ponto de obscurecer a visão. Um rebanho de pequenos antílopes pastava espalhado por uma clareira perto da borda da floresta. Eles pareciam seguros, sem perceber os olhos atentos que os espreitavam abaixo, em uma ravina próxima. Em meio à terra vermelha, erodida pela água da chuva em valas profundas, o leopardo permanecia imóvel, completamente sem se mover, esperando. Ele não tinha pressa. Um jovem antílope se afastou lentamente do rebanho, entrando distraidamente em seu campo de visão. Sem esperar mais, o leopardo saltou, disparando como uma flecha, com a grama voando sob seus pés. A perseguição durou apenas alguns segundos. A presa estava quase em suas garras quando uma hiena apareceu de repente dos arbustos. Seu riso característico quebrou o ritmo da caçada. O leopardo vacilou, perdendo o ímpeto. A gazela aproveitou a oportunidade para escapar para o matagal. O leopardo olhou furioso para a hiena. Não houve luta, apenas derrota. Na natureza, às vezes o oportunista é mais perigoso do que a presa. O sol desapareceu no horizonte, deixando uma atmosfera fria e silenciosa sobre a savana africana. À medida que a escuridão gradualmente envolvia a terra, o mundo selvagem se transformava. O dia era o domínio dos vigilantes, mas a noite era quando os verdadeiros predadores mostravam sua presença. De longe, ouvia-se o rugido profundo e estrondoso de uma manada de leões começando sua caçada noturna. Sob o luar fraco, 5 grandes sombras negras se moviam perto do chão, escondidas entre os arbustos baixos de acácia. Liderando o bando estava uma leoa experiente, seus olhos brilhando como os de uma guerreira experiente com centenas de caçadas em seu currículo. Mas desta vez, o alvo não era antílope ou zebra. Diante deles estava um grupo de grandes, resistentes e perigosos elefantes da floresta. A manada parou para descansar, sem saber que caçadores noturnos se aproximavam por todos os lados. Quando o sinal foi dado, os leões atacaram simultaneamente. Metade da alcateia atacou os filhotes por trás, enquanto os outros impediram as mães de se virar para revidar. Uma luta feroz eclodiu em meio a rugidos e gritos, com terra e pedras voando por toda parte. O filhote lutou ferozmente, pisoteando e chicoteando com a tromba, mas não conseguiu escapar das garras afiadas como facas e das mordidas mortais.
Após apenas alguns minutos, ele caiu no campo aberto, com o sangue encharcando a grama seca. Os leões vitoriosos cercaram a carcaça do elefante sob o luar. Foi uma vitória rara e selvagem, uma afirmação primitiva do motivo pelo qual o leão continua sendo o governante da noite na savana. O sol nasceu no horizonte, sua luz matinal espalhando um tom dourado quente pela savana, cobrindo as ervas daninhas encharcadas de orvalho e a poeira vermelha seca da noite anterior. O ar trazia o cheiro de sangue velho, de vida perdida e o sopro remanescente da caçada feroz. Em um monte suavemente inclinado perto de arbustos de acácia espalhados, a família de leões descansava. O leão macho e as leoas estavam deitados na grama, com os olhos semicerrados, mas as orelhas se movendo constantemente. O instinto não lhes permitia relaxar completamente, e desafiantes podiam aparecer a qualquer momento, hienas farejando carniça, um leão macho vagando para reivindicar o bando ou abutres circulando acima deles. Os filhotes de leão brincavam uns com os outros. Eles ainda não compreendiam o significado da noite anterior, ainda não compreendiam que o sangue era o preço da vida. Mas em breve, aquelas primeiras garras aprenderiam a cravar nas costas das presas. À distância, alguns abutres começaram a se reunir, observando silenciosamente dos galhos secos. O amanhecer na savana nunca era tranquilo, mas para esse bando de leões, pelo menos hoje, a luz surgiu como uma recompensa para os vencedores. A luz da manhã se espalhava suavemente pelas vastas pradarias, com a grama balançando com a brisa matinal. Contra o céu rosa, uma família de avestruzes movia-se lentamente por uma área aberta, um casal de pais altos e uma ninhada de filhotes cobertos de penugem cinza, trotando atrás deles. À distância, o clã das hienas malhadas observa em silêncio. Elas se pressionam contra o chão, aproximando-se suavemente em forma de crescente. Mas elas subestimaram as avestruzes e foram muito complacentes com sua vantagem de velocidade. Um pequeno silvo é ouvido. Algumas hienas avançam, com a intenção de cortar a retirada. Mas menos de um segundo depois, o avestruz macho gira. Com mais de 2,5 metros de altura, pernas musculosas e garras afiadas como facas, ela avançou em direção ao bando de hienas a uma velocidade assustadora. Em apenas algumas dezenas de segundos, todo o plano de emboscada foi destruído. O bando de hienas se dispersou, ofegando de decepção, observando a família de avestruzes desaparecer na grama alta, ainda intacta, ainda orgulhosa. A oportunidade nem sempre leva à vitória. Nesta savana, mesmo criaturas tão ágeis e ferozes como as hienas têm de aprender a recuar se não quiserem ser elas próprias atacadas. O sol estava alto, lançando uma luz forte sobre a pastagem seca.
No ar empoeirado, cheio do chorear das cigarras, uma matilha de cães selvagens africanos movia-se ritmicamente pela terra aberta. Eles não são furtivos como os leopardos, nem majestosos como os leões, mas rápidos, precisos e extremamente coordenados. Com pelagem manchada que serve como camuflagem e orelhas grandes sempre em pé para ouvir, a matilha de mais de 10 cães se move como um todo unificado. Liderando o caminho está o casal dominante, que são os pais e organizadores de todas as caçadas do clã. Mais ao sul, em uma área de grama baixa pontilhada por arbustos espinhosos e acácias, uma matilha de cães selvagens africanos acaba de deixar seu covil. A matilha é composta por cerca de 15 cães, cada um com um padrão de pelagem único, como se pintado aleatoriamente, tornando cada indivíduo uma imagem completamente diferente. Mas por baixo dessa pelagem única existe uma sociedade notavelmente coesa, disciplinada e emocional. No centro da matilha estão o casal de pais, os únicos na matilha autorizados a reproduzir-se. Os restantes, sejam machos ou fêmeas, contribuem todos, guardando, caçando, criando os filhotes, até regurgitando comida para alimentar os filhotes demasiado fracos para acompanhar a matilha. É um mecanismo cooperativo perfeito, onde os interesses do indivíduo estão intimamente ligados à sobrevivência de todo o grupo. Esta manhã, os filhotes foram deixados na toca com alguns mais velhos para cuidar deles. Os 9 adultos restantes se prepararam para uma caçada organizada com precisão militar. A caçada começou com uma série de assobios curtos sinalizando a posição e a direção do movimento. Eles não atacaram como leões ou leopardos, mas perseguiram incansavelmente, com velocidade suficiente para exaurir sua presa. O alvo de hoje era um gnus rápido e poderoso, mas que não conseguiu resistir à perseguição implacável, como fogo queimando seus calcanhares. Eles se espalharam, cada um mantendo uma distância precisa. Quando a presa mudava de direção, eles se revezavam na liderança da perseguição, permitindo que cada indivíduo descansasse e depois se juntasse novamente à perseguição. Após um período de perseguição, o antílope diminuiu o ritmo, com a cabeça baixa e as pernas instáveis. Esperando por esse momento, os 4 cães selvagens atacaram simultaneamente, um agarrando-se às suas patas traseiras, outro mordendo seu flanco e os outros 2 bloqueando seu caminho. Em menos de 1 minuto, a presa caiu. Não houve discussão. Não houve briga. Cada indivíduo sabe que sua parte é suficiente para viver, mas sempre deixa um pouco para os filhotes que esperam na toca. Quando o sol está alto, os cães selvagens retornam. Gritos de alegria ecoam enquanto os filhotes correm para recebê-los.
Eles lambem seus rostos, esfregam suas cabeças contra a barriga dos pais e recebem comida regurgitada pelos próprios caçadores em um círculo fechado de carinho, ao mesmo tempo selvagem e comovente. Nesta pradaria cheia de perigos, o vínculo é a arma mais forte. E nesse mundo hostil, o clã dos cães selvagens africanos não apenas sobrevive, mas também próspera por meio da perseverança, da estratégia e de um afeto raro. Sob o sol escaldante do meio-dia, o rio brilhava, refletindo a luz ofuscante da estação seca. Todas as criaturas pareciam se refugiar na sombra, fugindo do calor abrasador. Mas sob aquela água aparentemente tranquila, uma tempestade se formava, esperando para explodir. Os hipopótamos, animais pesados com cascos que pesam várias toneladas, são frequentemente considerados lentos e dóceis. Mas a estação seca também é a estação de pouca água e o início da época de acasalamento. Quando o espaço vital diminui e as fêmeas se reúnem em trechos curtos do rio, as batalhas entre os machos são inevitáveis. Um rugido soou, pesado e abafado como um tambor debaixo d'água. Os dois maiores hipopótamos machos da seção do rio se levantam, com os olhos vermelhos e as bocas abertas, revelando presas longas e afiadas de até 50 centímetros, tão afiadas quanto bisturis. A batalha começa. Após quase meia hora de luta feroz, o macho mais fraco, com a boca rasgada e as costas cobertas de feridas, recua gradualmente. Ele se afasta lentamente, afundando passo a passo na água turva. O vencedor rugiu novamente, afirmando seu domínio. As fêmeas nadaram para mais perto, aceitando o forte como uma lei antiga gravada em seu sangue. A época de reprodução continuou, mas ninguém podia esquecer o preço sangrento que ela sempre acarretava. Sob o rio tranquilo, havia batalhas que eram tudo menos silenciosas, só que elas aconteciam entre criaturas que poucos suspeitariam. E o hipopótamo, embora não tenha as garras ou presas de um leão, continua sendo um dos guerreiros mais perigosos da África. Naquele continente vasto e feroz, onde o sol não apenas aquece, mas queima, onde a escuridão é aliada do predador e onde cada gota de água vale seu peso em sangue, a vida continua a prosperar.
Desde os primeiros passos de um filhote de impala até as primeiras lições dos filhotes, desde os chutes frenéticos das avestruzes até os uivos arrepiantes das hienas, desde as táticas de caça persistentes dos cães selvagens africanos até as batalhas sangrentas entre hipopótamos gigantes, tudo faz parte do grande ciclo da sobrevivência. A África não é apenas um lugar que testemunha a batalha entre os fortes e os fracos, mas também um lugar onde instinto, inteligência e afeto se unem em uma sinfonia biológica sem maestro. Lá, a beleza sempre anda de mãos dadas com a crueldade. A vida está sempre próxima da morte. E cada dia que passa é um novo capítulo na eterna epopeia da natureza. Esta é a África, onde a vida nunca cessa de lutar para continuar.